Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o governo de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, tá bom? Nós vimos na última aula sobre a proclamação da República, sobre o primeiro governo, que foi Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, um militar. Falamos sobre o voto cabresto, que quem mandava naquela época na política do Brasil eram os donos das fazendas de café. Falamos também sobre a política café com leite, que era uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, certo? Hoje nós vamos falar sobre o governo de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, tá bom? Getúlio Vargas, ele foi uma das personalidades mais marcantes na política do Brasil, tá? Ele foi um dos que ficaram mais tempo no poder. Ele ficou de 1930 a 1945, depois voltou ao poder. Em 1951, ficou até 1954, quando ele se suicidou, certo? Nesse tempo, houve a Revolução de 1930, porque algumas pessoas não estavam contentes com a política, com a café com leite. Então, a aliança foi quebrada e essa política entrou em crise. Aí veio a Aliança Liberal, que era liderada por Getúlio Vargas, tá bom? Que foi nomeada como Revolução de 1930, impedindo a posse do presidente que foi eleito, Júlio Prestes, e no lugar dele assumiu Getúlio Vargas, tá bom? No início, como que foi o início do governo de Getúlio Vargas? Uma das medidas que ele tomou primeiro foi o que? A anulação da Constituição que estava em vigor, fechou o Congresso e substituiu todos os governadores estaduais por pessoas de sua confiança. E aí veio a Revolução Constitucionalista ocorrida em 1932. Mas houve muito conflitos nesta época. E o governo aprovou uma nova Constituição em 1934. Nelas tinha várias mudanças. As mais importantes: foi regularizado o voto feminino, o voto passou a ser secreto, a idade mínima passou de 21 para 18 anos e foram criados vários direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o repouso semanal e as férias remuneradas. Então, Getúlio Vargas ele tinha que entregar o cargo dele em 1938. Só que aí ele instituiu o Estado Novo, uma ditadura que durou 8 anos. Após a instauração da ditadura, Getúlio Vargas anulou a Constituição, que dava direitos, e impôs uma nova, que dava poderes somente para ele, tá bom? Então ele começou a governar o país sozinho. As leis trabalhistas, a consolidação dela entrou em vigor em 1943. Essa lei foi unificada, essa lei unificou toda a legislação brasileira sobre as relações entre patrões e empregados. Então, todo mundo tinha que seguir a mesma lei. Então, olha alguns dos direitos, nós já falamos. Salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, férias e descanso semanal. Tá? E aí entrou em vigor também a propaganda do governo e o DIP. A propaganda do governo era uma propaganda que só poderia beneficiar Getúlio Vargas, não poderiam falar sobre mal dele, sempre falar bem dele, tá bom? As propagandas divulgadas pelo governo procuravam apresentar o Brasil como um país sem conflitos e unidos em torno da figura do líder Getúlio Vargas. Tudo mentira, porque naquela época haviam muitos conflitos. O rádio era o meio mais comum de comunicação naquela época, tá bom? Aí depois veio a renúncia de Vargas. Em 1945, o governo ditatorial de Vargas passou a ser contestado. Por quê? Na ditadura havia muita censura, os jornalistas não podiam trabalhar, tudo tinha que ser aprovado por ele, a imprensa não tinha liberdade, os músicos não tinham liberdade, ninguém poderia contestar contra o presidente, então nós não poderíamos usar a nossa liberdade de expressão. Então, a ditadura foi um golpe muito grande no Brasil. E aí, ela saiu de vigor. Ela começou a ser contestada em 1945. Em 29 de outubro, os militares obrigaram Getúlio Vargas a renunciar. E no lugar dele entrou Eurico Gaspar Dutra. Tá?
Na política externa, o governo Dutra foi marcado por alianças com os Estados Unidos, planos internos para a elaboração de uma nova Constituição que foi promulgada em 1946. E aí ela assegurou a realização de eleições diretas, voto secreto e a liberdade de imprensa. Então, acabava com tudo que a ditadura tinha imposto, tá bom? Só que, em 1950, 4 anos depois, Getúlio Vargas ganhou novamente as eleições. Só que aí ele adotou medidas de caráter nacionalistas, então aí ele já estava fazendo tudo diferente, como o controle de lucros, a criação da Petrobras, órgão estatal que tinha exclusividade na exploração do petróleo do Brasil, coisas boas para o Brasil. Só que os militares não estavam satisfeitos, então eles obrigaram a Getúlio Vargas a renunciar. E aí, o que ele fez? Ele suicidou-se no dia 24 de agosto de 1950, tá? Aí, acabou essa era de Getúlio Vargas. Então, vocês vão fazer a página 370 e 371. Aí, vamos falar sobre Juscelino Kubitschek. No ano seguinte, à morte de Getúlio Vargas, houve eleições para presidente. E o vencedor foi Juscelino Kubitschek, que era chamado na época como JK. Então, Juscelino Kubitschek, ele queria o quê? Ele queria que o Brasil passasse por uma grande transformação. Então, ele facilitou a instalação de empresas no Brasil, empresas estrangeiras. Uma das realizações mais marcantes do seu governo foi a construção de Brasília, a nova capital federal. Ele falava que o governo dele ia transformar 50 anos em 5. Então, o governo dele, o desenvolvimento de 50 anos, ele ia fazer em 5 anos no Brasil. E ele conseguiu alguma dessas mudanças. Ele conseguiu muito investimento para o Brasil. Só que com isso veio o quê? Veio também as dívidas. E o Brasil acabou ficando o quê? Mais dependente de outros países desenvolvidos. Então, aí nós temos a construção de Brasília. Quando a prof explicou a lição das regiões, lembra que eu falei que na região centro-oeste recebeu muitos trabalhadores vindo de outras regiões para a construção de Brasília? Foram 30 mil trabalhadores que vieram construir Brasília e muitos deles não voltaram ao seu estado de origem. Ficaram morando na região centro-oeste, tá bom? Então, Brasília foi uma cidade totalmente planejada. Ela foi construída pelo urbanista Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer, que planejou o Palácio da Alvorada e os prédios dos ministérios, que são coisas mais lindas que vocês já devem ter visto, tá? Aí vocês vão fazer a página 374. E na próxima aula, a prof vai falar um pouquinho sobre a ditadura e a democracia, ok? Beijos, até a próxima aula.